O Pastor Paulinho no canal Ouvir pela Palavra. Já se inscreva, por favor. Clica aí embaixo para se inscrever. Clique também aí no sininho das notificações para você ser notificado cada novo vídeo que nós postarmos aqui no nosso canal. Também quero pedir para você compartilhar nas suas redes sociais os nossos materiais, os nossos vídeos. Nós temos um PDF dessa aula que está à disposição de você também. É só você ir lá no nosso site pelo link que eu vou colocar aqui embaixo deste tema, e ali tem a opção de você fazer o download gratuitamente do PDF. Quero agradecer os comentários, os carinhos dos meus amados irmãos. Deus abençoe cada um de vocês, é muito bom receber o seu comentário. Quero pedir a você, por favor, comente aí o que você como você está vendo o nosso canal, se isso está te ajudando, se isso tem sido bênção para a tua vida, tá bom? Então, nós também queremos pedir que você nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, estamos no Instagram. Facebook é facebook.com/ouvir pela palavra, no Instagram @ouvir pela palavra. Nos siga lá pelas redes sociais para você receber as nossas novidades, tá bom? Quero dizer também que nós estamos disponibilizando para você um treinamento, considerado um dos maiores treinamentos online para professores de escola bíblica dominical. Se você deseja, assim, conhecer esse produto, esse material, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você clicar e você vai ser direcionado para a página que vai dar toda a explicação desse curso que tem ajudado e edificado muitos professores de escola bíblica dominical aqui no Brasil e até mesmo fora do Brasil, tá bom? Clica aí para você conhecer, não custa nada você conhecer, tá bom? E aí é bom que você invista no seu ministério, naquilo que você faz para Deus, para a obra e para o reino dele, tá certo? Hoje nós vamos abordar a lição de número 2, né, dessa temática proposta pela lição da Escola Dominical da Editora Betel, segundo trimestre de 2019, falando sobre a igreja, um povo escolhido e nomeado por Deus, certo? A lição de número 2, falando acerca do fundamento e a edificação da igreja. Há muitas pessoas que perguntam, né, têm dúvida e fazem essas indagações a partir de que ponto a igreja surgiu, né? E como surgiu, como isso se deu. Então essa lição hoje vai falar um pouco acerca do surgimento da igreja, vai falar acerca das marcas da igreja, da verdadeira igreja, né? Enfim, da base de sustento da igreja do Senhor Jesus. Então eu quero que você nos acompanhe até o final desse vídeo para que você possa absorver o melhor. Então, lição de número 2, falando acerca da fundação e da edificação da igreja. O texto áureo que o comentarista da nossa lição escolheu está em Mateus capítulo 16, verso 18, aquela resposta de Jesus ao seu discípulo, né? Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa mensagem linda, eu acho uma bela afirmação de Jesus, né? Eu entendo assim, como resposta àquela afirmação do apóstolo São Pedro, que é muito oportuna e nós vamos abordar aqui dentro do assunto da lição. Para a leitura bíblica, né, como texto de referência, ele deixou Mateus capítulo 16, versos 15 ao 19, né? Justamente dentro do o texto áureo foi tirado dentro dessa passagem, que é o texto bíblico de referência. Nossa lição ela tem um objetivo triplo: explicar, mostrar e apresentar, né? Explicar quem é a pedra fundamental da igreja, mostrar que a igreja teve o seu início em Pentecostes, e terceiro, apresentar as bênçãos atuais usufruídas pelos cristãos, aqueles que fazem parte, ou seja, aqueles que compõem a igreja do Senhor Jesus. Vamos então ao primeiro ponto, que é
o objetivo primário da lição, que é falar acerca do verdadeiro fundamento da igreja, né? Quem é o fundamento da igreja? É mostrar quem é a base de sustento da igreja do Senhor. E aí ele coloca aqui como primeiro ponto da lição acerca de Jesus sendo a rocha. Quando fala de Jesus sendo a rocha, está apresentando Jesus como uma base sólida, uma base firme, uma base inabalável. É isso que está dizendo aqui nessa lição. Jesus como sendo uma base para a construção da sua igreja. E aí, através de uma interpretação correta, nós vamos entender o que Jesus falou sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós vamos entender corretamente o que ele quis dizer com isso. 1.1 da nossa lição está dizendo acerca de Jesus, o Messias. Essa palavra Messias quer dizer enviado, né? Machia, do grego, né? Do hebraico Machia e do grego Christos, que significa ungido, ou seja, o enviado, né? Então Jesus, ele é o Messias, ele é o enviado do Pai. Jesus é o Messias e através de Jesus, Deus cumpre a sua promessa feita através dos profetas do Antigo Testamento, né? Dos profetas ali, menores, maiores, aqueles que falaram acerca da vinda de Jesus. Então Jesus é o Messias, ou seja, a resposta positiva daquelas mensagens outrora anunciadas, né? Então, Jesus o Messias, o Filho de Deus. Agora, Jesus, ele era o Messias enviado ao povo de Israel, né? A nação de Israel. Ou seja, havia essa promessa exclusiva ao povo de Deus, havia esse pacto de Deus com o seu povo, a vinda de Jesus. Agora, a afirmação de Pedro, no ponto 2, aqui 1.2 aqui da lição, é muito interessante, né? Porque Jesus indaga os seus discípulos acerca de quem ele era, né? E aí a resposta é bem interessante, que Jesus pergunta: quem os homens dizem que eu sou? E aí um dos discípulos respondeu: Jesus, alguém está dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és Jeremias, há outro grupo aí dizendo que tu és um dos filhos dos profetas. Então cada um tinha ali uma afirmação, cada um tinha ali uma colocação acerca do que as outras pessoas pensavam acerca de Jesus. Aí Jesus olha para os seus discípulos e os pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí o apóstolo São Pedro, com aquele jeito, com esse ímpeto, né, que ele tinha, prontamente ele se coloca diante de Jesus e diz: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É muito interessante essa afirmação do apóstolo São Pedro, porque a declaração dele, ele identificava Jesus claramente como sendo o Messias. Mas agora, Jesus não havia ainda falado acerca de si mesmo como Messias. Jesus ainda não havia se revelado como tal. Ele não havia se apresentado ainda como Messias. E como Pedro soube? Como Pedro consegue, então, fazer essa afirmação, sendo que nem o próprio Jesus havia se identificado, exceto ali, conversando com a mulher samaritana, que ali, ela falando com Jesus, ela diz: então, tu és
aquele que os profetas profetizaram, né? E aí Jesus disse: olha, Pedro, para alguém dar uma resposta como essa, não foi a carne e o sangue que revelou, somente o meu Pai tem a capacidade de fazê-lo. Então, assim, Jesus é colocado diante de nós como sendo o Messias, o enviado, o Filho de Deus, o Salvador, através da fé e da revelação do Espírito Santo de Deus. Nenhum homem, por sua própria natureza, terá capacidade de entender e compreender a dimensão do que é esta palavra enviado, o Cristo ungido, né? O que isso representa na sua vida em particular. E aí Jesus diz: então, Pedro, eu digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aqui há alguns que pensam que Jesus está chamando Pedro de pedra. Há alguns aqui que pensam que está sendo afirmado isso acerca da vida do próprio apóstolo Pedro. E não é. Não é. Esta afirmação, ela é referente ao próprio Cristo. Essa afirmação é referente ao próprio Messias. Essa afirmação é referente ao próprio Jesus. Ele diz: olha, Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, ou seja, sobre o Cristo, o Filho do Deus vivo, que você afirmou, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Interessante, né? Então, essa afirmação clara, ela é acerca do próprio Jesus. Essa afirmação clara é acerca do próprio Messias, do próprio Jesus. Ele se apresenta como sendo: olha, eu sou essa pedra na qual a minha igreja vai ficar fundamentada. Interessante, não é? Muito interessante. Então, nós sabemos que Cristo é o Messias, o enviado, é aquele a quem ele mesmo afirma ser, né, o Filho de Deus, de que ele mesmo afirma ser o Salvador, e que ele mesmo diz: olha, sobre a minha própria essência, sobre o meu próprio ser, Deus, eu vou edificar a minha igreja. Então não há um outro fundamento da igreja de Cristo que não seja o próprio Cristo. É interessante, né? Daí então, Jesus faz essa afirmação, fala que isso vai acontecer, ou seja, eu vou edificar a minha igreja. A partir de quando a igreja de Cristo passa a surgir? A partir do Pentecostes. A igreja de Cristo passa a surgir ali diante desse evento, que é chamado o evento do Pentecostes. Por que Pentecostes? Porque essa festa acontecia 50 dias depois da Páscoa. Por isso o nome Pentecoste. E foi exatamente nessa festa que inaugurou-se a igreja de Jesus, né? Pentecoste essa palavra Pentecoste não está ligada propriamente ao evento do Espírito Santo, né? Da descida do Espírito Santo. Essa palavra Pentecoste nada mais é do que o momento com o qual o Espírito Santo usou, né? O momento que ele usou para a manifestação dos seus discípulos. Então, foi no Pentecostes. E talvez você pergunte: por que no Pentecostes? Porque o Pentecostes era uma festa obrigatória. Pessoas de todas as partes viajavam, 1000 quilômetros, enfim,
se locomoviam, né, de diversos lugares para ir a Jerusalém, para estarem ali no período dessa festa. E essa festa marcava o auge da colheita do trigo, quando eles, assim, agradeciam a fidelidade, o carinho de Deus para com o seu povo. Então, como ali estavam muitas pessoas, como ali também havia um grande aglomerado de gente, o próprio Deus, na sua onisciência, onipotência, na forma com a qual ele programa as coisas, ele programou para essa data a inauguração da sua igreja. Né? Cristo inaugura a sua igreja nessa data. Por quê? Porque era um local onde estava cheio de pessoas e era exatamente um local extremamente propício para começar a pregar o evangelho e a salvação. Interessante, né? Então Deus usou essa festa para que através ali desse aglomerado de gente, essa mensagem do evangelho fosse anunciada, e como tinha gente de todas as partes, eles iriam embora para os seus lugares de origem, levando aqui dentro do coração a mensagem do evangelho. Deus é muito estrategista, né? Deus age com estratégia. Às vezes a gente fala para as pessoas calcularem as suas atitudes, as suas ações. Às vezes a gente fala para as pessoas programem as suas decisões, escrevam no papel as suas metas. Aí as pessoas, não, Deus é que guia minha vida. Né? Como que dizendo que essas coisas não são importantes. Mas Deus, ele é extremamente organizado, estratégico. Deus é extremamente minucioso nos seus cálculos. Ele não faz nada assim, vai acontecer de qualquer hora, qualquer momento, não. Ele aproveita as coisas, né? Ele usa as estratégias possíveis para que haja uma potencialidade maior naquilo que ele faz. E principalmente, ele estava inaugurando a igreja precisava essa mensagem da inauguração da igreja precisava atingir muitas e muitas nações, muitos povos. Então Deus usa de estratégia o quê? A festa do Pentecostes. E ali, todos estavam reunidos, né? De repente, passa um vento entre eles, como que impetuoso, e encheu toda a casa. E viu-se, ou seja, presenciaram, viram, sobre eles que ali estavam, que estava reunido ali a princípio, 120 discípulos, viu-se sobre eles que desceu o fogo sobre as suas cabeças, né? Eram línguas de fogo, diz a palavra, sobre as suas cabeças. Então viram ali essas línguas de fogo sobre a cabeça daqueles que estavam recebendo a manifestação do Espírito Santo de Deus. Que coisa linda, né? E foi repartido entre eles línguas que eles começaram a falar. De forma que aqueles que eram estrangeiros, de outros lugares, começaram a ouvir o evangelho na sua própria língua. Que maravilha! A pessoa que nunca havia falado um idioma recebe agora a unção do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo manifesta na sua vida e agora ele anuncia o evangelho na língua de cada povo, de cada um daqueles que ali estavam. Fantástico, lindo. E foi assim que a igreja foi inaugurada. Foi dessa forma. E depois, com esse dínamos, ou seja, com esse Espírito Santo dentro de si, que diz poder, energia, os discípulos fizeram com que o evangelho fosse levado, e a igreja cresceu, e cresceu, e cresceu, se estabeleceu, e chegou até nós, até a mim e até a você. Coisa maravilhosa, né? Pois é. Agora, quais são as bênçãos atuais que os que servem a Cristo desfrutam? Primeiro é a bênção da eleição, ou seja, nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Deus sabia que o Paulinho ia receber a salvação, então Deus
me elege. Por quê? Porque ele sabia, ele tinha ciência que eu me renderia ao Evangelho. Então nós somos escolhidos. Diz o Senhor, né? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Né? Então, fomos escolhidos, eleitos pelo Senhor, né? Segundo essa presciência de Deus. Ele escolhe aqueles que anteriormente ele previu que iriam reconhecer Jesus como sendo seu Salvador. Então, isso nos mostra que, como igreja, apesar de nós não sermos merecedores, nós temos a responsabilidade com as nossas escolhas em obedecer às Escrituras. Segundo ponto, segunda bênção, como cristão, você passa pelo processo da regeneração. É despertado em você aquela vida original que Deus pensou para o seu povo. Deus tira de você todos os gatilhos que te fazem pecar. Deus limpa a tua mente, o teu coração, o teu corpo, faz uma limpeza na tua mente, a fim de que você passe agora a ser aquela pessoa original, aquela pessoa do projeto original de Deus para fazer a obra dele e o reino dele. Então isso acontece em nós. E o terceiro é a justificação. A terceira bênção que nós recebemos fazer parte da igreja é sermos justificados. Não nós justificarmos a nós mesmos, mas nós nos tornarmos justos por Deus e pela obra dele, de fazer com que a gente seja livre da nossa culpa e ser dado a nós o título de inocente. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Que você faça jus ao fato de pertencer à igreja do Senhor, de ser comprado por um alto preço, para que você possa levar o Evangelho de Jesus a todos os povos e nações, tá certo? Por hoje é só. Vai aqui o meu beijo a todos os meus amados irmãos e irmãs que estão comentando aqui o meu vídeo. Se você chegou até aqui, comenta aí. Cheguei até o final, tá bom? Quero pedir a você para se inscrever, clicar no sininho da notificação. Quero pedir para você também conhecer o nosso treinamento de professores de escola dominical. Quero pedir para você nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook. Quero pedir para você visitar nossa página, baixar o PDF, enfim. Tá aí a lista de pedidos que eu quero que você faça. Não esqueça, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Um beijo. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula.